Provérbios 29. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. 2 diz assim, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira, o povo geme, o povo sofre. Então, nós devemos sempre estar colaborando para a multiplicação dos justos. Quanto mais justos na terra, mais justiça haverá e mais alegria para o povo, né? E quanto mais perversos governando, mais o povo vai gemer, vai sofrer, vai ficar angustiado. Então é lógico, agora como falou aqui, né? Realmente, nós não podemos concentrar em política. Temos que concentrar no Senhor, não no homem, mas sim no Senhor do homem, né? Mas assim colaborarmos na medida possível para que, né, aumente o número de justos na terra, não é? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, está aqui a minha esposa que foi escolhida também para trazer a mensagem. Que o Senhor use ela, meu Pai, conforme o Espírito Santo, a tua palavra, a palavra que o Senhor revelou, para que a igreja continue sendo edificada. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 17. Marcos 10. Versículo Salmo 17 ao 22. Se eu ver essa letra maior, eu quero ajudar, se conseguir para ele. Até você já. Marcos 10? Marcos 10, 17 ao 22. Marcos 10, 17 ao 22. Amém. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: Mestre, que farei para entrar na terra? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não negarás ninguém, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus falou para ele um amor. Falta uma coisa, disse ele: Vá, tudo que você possui, dê ao dinheiro dos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem. Amém, meus irmãos, somente a fé. Mas aqui a palavra diz que Jesus estava indo com seus discípulos a caminho, né? Propagando o Evangelho, anunciando as boas novas do reino de Deus. E este homem, que Marcos fala que era um jovem rico, ele foi se encontrar com Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Porque ele tinha uma dúvida em seu coração. Ele queria saber algo que estava em questão a sua salvação. Ele foi diante de Jesus e prostou-se de joelhos diante de Jesus. E ele chamou Jesus de bom. Ele disse: Ó mestre, que farei para entrar na vida eterna? Essa é a pergunta, é a dúvida que ele tinha, que ele faz ao Senhor Jesus. E ele chama Jesus de bom, mas Jesus diz: por que ele chama de bom? Só existe um que é bom em Deus. Jesus não estava dizendo que ele não era bom, né? Jesus estava talvez chamando a atenção dele ao ele entender quem estava diante dele. Era Jesus, o próprio Filho de Deus, né? A bondade, a pessoa, o favor, a graça que estava aqui. Então o Senhor dizia a ele: você
quando um menino judeu assume a responsabilidade de obedecer à lei, os mandamentos de Deus. Então ele já vinha praticando. Ele estava se esforçando para agradar a Deus. Ele vivia de acordo com os mandamentos de Deus. Ele obedecia os mandamentos de Deus. E a palavra diz que Jesus olhou para ele. Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem com quem ele respondeu que desde a sua adolescência ele guardava os mandamentos de Deus. Ele vivia de acordo com a lei de Deus. Mas Jesus o amou porque ele estava se esforçando. Ele estava sendo sincero. Ele demonstrou sinceridade ao viver e guardar os mandamentos. Por isso Jesus manifestou um sentimento de amor. E a palavra diz, como ele fez essa pergunta ao Senhor, Senhor, o que é preciso para ter a vida eterna, para ser salvo? Como ele disse ao Senhor, ele respondeu ao Senhor, já não tem adolescente, disse para ele, falta uma coisa para você ter a vida eterna. E Jesus disse o que era, o que lhes faltava. Já está no máximo. Nós estamos ouvindo bem? Sim. Então Jesus diz, falta somente uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então foi isso que Jesus propôs a esse jovem. Jesus disse a ele, venda mão de todos os bens materiais. Ele era um homem muito rico, da alta sociedade, muito importante. Na maioria das vezes, os ricos são importantes. Ele era, de acordo com o trecho, ele era um padrão de religioso para a época dele, a ser seguido. Exatamente. Então, ele era uma pessoa que se destacava na sociedade porque tinha dinheiro. Também. As pessoas que têm dinheiro, elas se destacam. Não é assim que essa hipocrisia até hoje? Infelizmente. Essa pessoa pode até ter muitas riquezas, ter muito dinheiro, mas é uma pessoa tão vazia de Deus, tão vazia de bondade, de generosidade. Mas ela se destaca porque ela tem dinheiro, ela tem poder. Quem tem dinheiro tem poder. É assim no mundo, né? Não para o Senhor, mas no mundo é assim. E com o caso desse jovem foi diferente. Ele se destacava na sociedade. Ele era uma pessoa importante. Era um judeu importante. Se eu disse para ele, vá, venda quando você quer. Aí sim você terá uma pessoa no céu. Depois vem e segue. Jesus provavelmente estava chamando para ser seu discípulo, para seguir Jesus no caminho, para se juntar a Jesus e seguir o Senhor. Mas quando Jesus fala para ele, vende tudo que tem. Jesus toca da ferida. Porque Jesus está falando de renúncia. Jesus está apontando para ele o seu pecado, o seu erro, o que realmente faltava para aquele mundo. Para que ele fosse realmente alguém que despertava amor. Porque quando Jesus diz para ele, conhece os mandamentos, embora Jesus citou que alguns, Jesus não falou todos, mas qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre
todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo, semelhante a este é: amai ao próximo como mesmo. Como ele falou, ele foi tão seguro na sua resposta, dizendo assim: o Senhor, eu ensino o fundamento desde a minha adolescência. Ele demonstrou aqui que de fato ele amava Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a força, com todo o seu coração e alma. Esse teste foi pesado para ele, não deu para ele não. Então é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor nos coloca numa posição onde vai apontar para nós aquilo que está faltando para nós, para realmente sermos completos para o Senhor, realmente temos essa entrega ao Senhor, aquilo que nos prende, né? Aquilo que é obstáculo em nossas vidas, é servir o Senhor, a confiar nele totalmente. Porque aqui a palavra diz que ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele nem respondeu, não. Eu acho que não. Ele não respondeu. Não, essa não é a resposta dele, você Não, exato, né? O Senhor deixou ele sem resposta para a pergunta, só o mestre. Mas isso nos chama a atenção àqueles, irmãos. Isso chama a atenção a nós, como Jesus mostra para nós aquilo que está faltando em nós, para nós realmente seguirmos a Ele, confiarmos totalmente nele. É a renúncia que falta para nós em áreas que o Senhor sabe, que nós sabemos, e que precisamos nos consertar, porque Jesus aponta para nós falando. E Jesus chamou a ele a assumir uma responsabilidade, como o Senhor faz com cada um de nós. Porque quando Jesus fala, vem, né, faça isso, vem e ensina, você terá tesouro, você terá salvação, você terá eterno. Jesus está dizendo, a decisão é sua, a escolha é sua. Deus fala conosco da forma que nós temos que fazer, mas quem tem que fazer somos nós, o agir é nós. Amar a Deus requer muito esforço, servir a Deus requer muita renúncia. Se nós ainda estamos presos ao nosso querer, à nossa vontade, nós vamos voltar. Espera passar, porque sua voz é baixa. Sim. Então é algo sério a pensar. A questão em jogo aqui é a salvação, a vida eterna. E eu vejo aí, essa passagem, ela tem várias assim, instruções para nós, né? Por exemplo, esse rapaz era um padrão de religioso para a sua época. Provavelmente muitas pessoas olhavam para ele e queriam ser iguais a ele, né? Porque ele era do Senhor, ele obedecia, ele conhecia os mandamentos e tudo mais. E esse é um grande perigo, né? Da pessoa confiar demais, ou às vezes até além do normal. Eu vejo que nós temos que estar sempre abertos a algo novo que o Senhor vai nos pedir, porque Ele sempre vira e mexe, está nos colocando à prova para testar a nossa fé. Então eu vejo que nós nunca podemos cair onde ele caiu, nessa religiosidade, porque ele estava demasiadamente confiante na sua conduta desde a mocidade. Ele era um seguidor. Só que como Cristo viu a mente dele, viu que ele estava preso,
e Ele vê a nossa mente também. Ele sempre vai estar nos pedindo, hora e outra, alguma coisa que nós vamos ter que estar sendo testados e desapegando daquilo para seguirmos rumo ao tesouro do céu. Então, é mais ou menos por aí. Essa notícia, quando Jesus fala, ele lembra do que tem, dá aos pobres, Jesus estava mostrando para ele que ele era muito apegado, demasiado no amor do dinheiro. Talvez nem ele havia percebido que o dinheiro era seu senhor. O dinheiro dominava ele. Mesmo ele sendo uma pessoa que cumpria, que obedecia aos mandamentos. O dinheiro estava em primeiro lugar, era prioridade, você tinha que ser uma prioridade. Então Jesus quis tratar dessa área do filho dele, com ele, mostrando para ele porque ele deveria fazer o que faltava. Por quê? Ele não demonstrou ser uma pessoa que estava realmente disposta a renunciar a qualquer coisa e seguir a Jesus, como foi no caso dos primeiros discípulos. Ele tinha noção da vida eterna, da salvação, queria alcançar a vida eterna, era o desejo que ele tinha. Talvez ele pensava até que estava, caminhando. Queria conseguir, ele ia ter um salvo. E o texto mostra isso, que ele chegou perto de Jesus com confiança, um alto excesso de confiança na sua conduta. Esse é o perigo. Talvez ele fez até essa pergunta, já sabendo que ele já... Jesus ia exaltar ele. Às vezes ele achou que Jesus ia colocar ele lá em cima, quando na verdade Jesus mostrou onde estava o coração dele. Mas seguir Jesus significa abrir mão de muitas coisas, fazer muitas coisas difíceis de fazer. Porque, vamos concordar, Jesus pediu para ele não é coisa fácil de se fazer. Abrir mão de todas as ideias, todo esse dinheiro, que era muito dinheiro, e dar aos pobres, e viver andando por aí, dar oferta dos irmãos, estar na casa de um, dar hospitalidade de um, dar hospitalidade do outro. Jesus quis fazer dele um missionário, mas ele não quis. Mas o Senhor não realmente, ser cristão realmente não é fácil. Se Jesus pedimos para nós coisas pequenas, coisas que não vai mexer com o nosso ego, que não vai mexer com o nosso eu, então nós nos servimos para ser discípulos de Jesus, para servir Jesus. Porque esse homem ele era um egoísta. Ele só pensava em si, o eu estava em questão. Se ele guardava os mandamentos, ele tinha que obedecer o Senhor. Quando Jesus fala, vem aos pobres. É lógico que a palavra do Senhor não volta atrás. O que o Senhor falou, Ele falou. Mas eu creio que o Senhor, em tese, assim, no meu modo de pensar, eu creio que Jesus já sabia que Ele não ia vender tudo e dar aos pobres, e ia pegar Ele no excesso de confiança dele. Eu acho que sim. Penso que sim. Embora o trecho não diga isso. Eu não pego. Não, mas eu digo assim, eu creio que Jesus sabia já qual era, a atitude dele, porque nem resposta ele teve. Deus, sabe. Então ele, como eu estava dizendo, Jesus realmente, Deus não pede as coisas fáceis para a gente fazer. Muitas vezes, muitas questões são difíceis, sim. Talvez você renunciar à família, o dinheiro, o emprego, os bens materiais,
achou que era, porque a pergunta dele foi uma pergunta assim, né? Como está aqui no verso 17. Enquanto Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta de... aqui está Marcos, né? Mateus 19, acho que está um pouco diferente. Assim, ó, está do mesmo jeito. Quero ver de Lucas 18, só para me ter uma noção, que eu vou falar aqui. Não falo nada errado aqui, na minha mente. Lucas está assim, ó. Ele perguntou, está semelhante, né? Certo homem de posição, está lá em Lucas. Perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou sobre, né, os preceitos e tal, e ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, quer dizer, né, ele estava com um excesso de confiança, porque quando Jesus fala aquilo ali, eu já tenho feito isso. Talvez ele nem tenha dito isso com um certo orgulho, mas uma confiança, né? Um certo tipo de confiança. E é interessante que na versão de Lucas diz assim, ó: e Jesus, vendo assim triste, disse às pessoas: dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E ainda, né? É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. É daí que está esse versículo, no contexto desse rico, que Jesus fala da agulha e do camelo. Mas pode continuar, tá? Irmãos, como eu estava dizendo, ele se afastou. A palavra diz que ele ficou triste, mas também nós podemos entender que ele ficou ofendido, né? Ele se ofendeu com aquela palavra. Porque ele achou que já estava lá na frente. Jesus mostrou que tinha que começar tudo. Ele só ofendeu com aquela palavra, porque Jesus disse para ele vender tudo que ele tinha, abrir mão de todo o dinheiro, seus bens materiais, algo que parece ser lógica, mas não era, porque Jesus conhecia o coração. Assim como o Senhor conhece cada um de nós, o nosso coração. E Jesus sabia que isso era um problema espiritual na vida dele, o dinheiro. Ele era muito apegado ao dinheiro, era seu ponto seguro. Ele confiava mais no dinheiro que em Jesus do que no próprio Deus. E Jesus estava querendo mostrar para ele que ele deveria confiar nele, confiar em Deus, não nas riquezas desse mundo. Ele se afastou porque ele confiou mais em suas riquezas, porque ele escolheu as riquezas e não a vida eterna. Como Jesus propôs a ele, isso não é uma parábola, isso é fato, isso aconteceu, real. Quando Jesus propôs a ele: abra mão do seu dinheiro, né? Você tem um problema espiritual na sua vida, você sabe qual é? Estou apontando aqui este erro, seu pecado. Estou te chamando à restauração, ao arrependimento, à conversão sincera, à conduta não religiosa, mas de discípulo do Senhor. Ele não quis. Ele preferiu ficar com o seu dinheiro, com a sua riqueza, no seu mundo, no seu eu, no seu egoísmo, porque não quis nem mesmo dar o dinheiro aos
propósitos, será que ele guardava o mandamento? Não demonstrou amor, não demonstrou amor do Senhor, não demonstrou amor aos pobres, vivia só de palavras, com meias verdades, meios termos, não serve para ser não serve para ser Jesus. Ou é sim ou não. Jesus disse que o seu disse ou não. Já não, no caso dele, ele foi não. Mas nós não podemos ficar com tudo. Falamos sim, mas vivemos da nossa vontade, da forma como queremos viver. Servir ao Senhor do meu jeito. Eu me esforço do meu jeito. Deus está falando, Deus está ensinando, mas eu faço do meu jeito. Deus me entende. Deus sabe. Deus sabe que você não se esforça. Deus sabe que você é irresponsável. Inconsequente. Não importa com a sua salvação, com a sua vida eterna. Você está colocando a vida eterna nos filhos ligados a mundo. Porque por mais que esse homem tinha todo o dinheiro que ele tinha, toda a sua riqueza, perde a vida eterna, comparando a salvação, como o irmão cantou aqui, contemplar o rosto do Senhor Jesus. Não é nada, nada. Amém. Por mais que você tenha dinheiro, você tenha sucesso, Vai ficar tudo por aí. para o Senhor não é nada. E é Deus que te dá, por mais que você tenha. Seja grato. Reconheça. Mas mesmo assim, o Senhor quer que nós sejamos íntegros diante dele, assim como ele é conosco. O Senhor, ele não tem duas caras conosco. Ele é real, ele é assim, ele é fiel, ele trata com amor, ele trata com bondade, mas também não podemos esquecer que se nós fingirmos ser cristãos, sermos religiosos, né? Nós vamos provar na justa ira de Deus. E a ira de Deus, ela é justa. Vamos ter porque merecemos. Merecemos. Porque Deus ensinou, Deus falou, Deus chamou, Deus apontou o erro. Porque a palavra do Senhor, ela é para isso, para corrigir, para disciplinar, para ensinar, para exortar. Quando Jesus amou esse jovem, Jesus estava exortando a ele. É interessante. Jesus estava levantando a ele, dizendo: continue, faça, continue, você está O interessante certo. desse trecho é que Jesus primeiro o amou. Primeiro o amou, depois falou. É assim que o Senhor faz. E é maravilhoso quando o Senhor faz isso. E é bom quando o Senhor faz isso, quando o Senhor está dando chance. É interessante, né? É uma coisa que a gente não sabe, não sei, eu nunca li nada a respeito. Algumas histórias da Bíblia estão registradas em alguns livros de tradição da igreja, ao longo dos anais da história da igreja de lá para cá. Mas eu não me lembro de ter visto nada. No caso desse casal, será que depois ele se arrependeu e se converteu? Ou ele realmente foi condenado? Né? Será que essa tristeza produziu nele, com o tempo, arrependimento? Ou ele continuou pecado, né? Então nós não sabemos. É uma situação, né? Exatamente, e Provérbios diz, Provérbios 28, Provérbios 28, 21 diz que o homem se corrompe por pedaço De pão. É. Ah não, o homem é uma dose de café corrompe o homem. Então, política do dia. da nossa natureza humana. Nós às vezes nos corrompemos, fazemos escolhas erradas, É do ser humano. deixando de levar. Mas se o Espírito de Deus está em nós, habita em nós faremos a escolha certa. Se nós amamos o Senhor, nós não nos vamos deixar nos corromper, nem que seja
eles falam de Deus, a verdade é apenas assim, eles pregam sobre Deus, sim. A gente não pode negar isso. Porém, o que eu vejo às vezes de errado nesse aspecto da família é uma familiolatria, mais ou menos assim, que existe hoje na igreja. Isso para a família, lógico que a família é importantíssima, sem dúvida alguma. A própria Bíblia fala sobre a família. Só que a própria Bíblia, que fala que a família é importantíssima, fala que Deus está acima da família e a obra de Deus também. Então, quem quer discutir, tem que discutir com Deus. Exatamente. Então, o ser humano tem essa tendência, né? E o erro que eu vejo é isso, né? É culto para isso, é culto para aquilo. Tudo bem, mas a gente tem que vigiar. Não que eu seja contra tudo quanto há, mas eu sou contra aquilo que eu vejo que está passando dos limites às vezes, né? Porque na Bíblia você nunca vê campanha nenhuma para a família, nem culto para a família, nada disso, nunca tem na Bíblia. Todo culto é para Deus, só Deus é digno de ser cultuado, de que nós prestemos culto a Ele. Então já começa o problema por aí. Você nunca vai ver um culto na Bíblia que não fosse direcionado para adoração a Deus. Hoje tem culto da família, culto da mulher, culto do homem, culto não sei o quê. Então, para começar, acho que essa palavra culto da família está errada. Às vezes a gente usa essa expressão, talvez eu tenha até usado, mas observando as coisas como são, você pregar sobre a família, vamos fazer um evento para falar sobre a família, culto à família, culto da família, tem que vir, lógico, às vezes a pessoa faz isso para falar que o culto é direcionado à família, mas tem que vigiar porque vai se tornando familiolatria, né? Entendeu? Existe hoje uma idolatria à família que tira Deus do centro. Deus não é o centro mais. Você é a família. Irmãos, família não pensa. Glória a Deus. É assim. E quando estamos todos juntos na igreja, melhor ainda. Amém. É algo assim maravilhoso. Mas eu faço como família, oro, intercedo, eu prego, eu busco ele. Agora, eu colocar eles acima do Senhor, Jesus disse, para me servir. Então, para esses aí, pode ler um trecho aqui, sobre a família, que é importante? Deixa eu só terminar. Tá. Então, irmãos, essa ordem que Jesus deu a este homem, aliás, por isso que Jesus propôs esse homem para viver tudo que tem, os pobres, aquela coisa do céu, Jesus não está falando bem que ele estaria comprando essa oração. Tá? E também essa ordem não é para todos os cristãos. Isto é um exemplo para se tratar na área da pessoa que tem um problema espiritual. No caso dele era o dinheiro. Né? E que área o Senhor precisa tratar comigo que está sendo um problema espiritual em mim? Que está sendo obstáculo. E talvez vai me fazer até perder essa oração. Não foi o caso deste homem. Eu não estou dizendo que ele perdeu a salvação porque a história não continua. Há uma probabilidade que sim, é mais que sim que não, né? Exatamente, há uma probabilidade que sim. Ele não ficou pobre. Não perdeu dinheiro. Não deu dinheiro. Então, ele continuou ali, o seu ponto seguro, cresceu no dia. Teve uma grande oportunidade. Nossa, uma oportunidade muito grande. Como nós temos. De servir ao Senhor. De obedecer ao Senhor, de ser aquilo que o Senhor diz que nós temos que fazer, de fazermos aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer, da forma que Ele diz, da forma que Ele ensina, como Ele ensinou. Confiar no Senhor, né? Não confiar na força dos nossos braços, não confiar no nosso eu, em nós mesmos. Nós somos falhos. E nós podemos errar
Aleluia. E que nós demonstremos a Ele este amor. Não somente de palavras, como João escreve, irmão. Filho, não amei só de palavras. Remostra assim. Ai, eu amo isso. Não faço nada para as pessoas. Eu não me esforço, eu faço do meu jeito, do jeito de Deus, esse amor. Esse jovem disse que guardava os mandamentos, ele disse que amava os mandamentos. Mas a gente falou para a mostra. Mostra esse menino. Né? Se ama o Senhor Deus. Ele se ofendido. E aliás, que a palavra de Deus ela nos ofende. Ela nos ofende. Ela nos chama a refletirmos. Não é que ela nos ofende. Não, ela nos repreende. Ofende no bom sentido. Não, exato. A gente toma como. Ela repreende. Ela repreende. Ela nos ofende no sentido que eu disse, de nos alertar. É porque a palavra de Deus, ela confronta. Exatamente. E graças a Deus por isso. Porque se fosse uma palavra boa, nenhum de nós iríamos converter. Nenhum de nós iríamos se converter. Se não perder nada aqui na terra, não vai entrar no céu. Não vai. Jesus falou: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem achar a sua vida, perdê-la. O mais pouco seja essa vida que irmão. Ela é bastante. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria ler só um trechinho, só vou ler e vou encerrar. Lucas 8, 19 diz assim, 19 e 21. Vieram ter, vocês conhecem esse trecho, mas viveram com ele, sua mãe, com Jesus, né? E seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Era muita multidão, não dava para eles ter contato com Cristo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Isso é um texto pesado, né? Mas quem falou foi quem? Mesmo. Ele não descartou Maria e seus irmãos, mas ele aproveitou a situação para falar dos que realmente eram seus irmãos, sua mãe e seus irmãos. São os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Por que Jesus falou isso? Porque esses, em outras palavras, entendeu? Esses são da família, ou são a família que vão para a eternidade. E nem sempre a nossa família física vai para a eternidade, nem sempre. Pode ir, pode não ir. A gente quer sempre que vá, né? Assim, né? Que ela seja conduzida, mas se vai ser ou não a gente não sabe. Eu, por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que eu oro, você não está orando. Mas se essas pessoas vão se converter ou não cabe a mim. E eu tenho que entender uma coisa: lógico que eu tenho que socorrê-los se eles precisarem de mim, sempre, né? Mas a família que permanecerá para a vida eterna é esta aqui. Eu tenho que entender. Quem falou foi o mestre. Né? Entende? Então, Jesus ele coloca a igreja, como às vezes eu falo, verso 16 de 1 João capítulo 3. Cristo deu a sua vida por nós, que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quais irmãos? Quais irmãos? Os da igreja, não é família física. Os da família física podem ser, e a gente deve até fazer o possível para que eles sejam. Até porque Jesus, depois que ele morreu, os seus irmãos se converteram, né? Depois da morte dele, escreveram nele. Mas não foi fácil, não. Quando ele estava vivo, eles não davam uma Bíblia para ele, né? A Bíblia fala isso. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Então, isso é para a gente entender. Isso que eu falei aqui sobre familiolatria. Existe isso hoje. Por que eu faço um culto da família, ou alguém faz um culto da família? Isso mexe muito, né?
Vamos lá, porque é o culto da família, a campanha da restauração, etc. e tal. Isso vale quando a pessoa busca pela fé, né? Cada um tem uma fé, a gente não pode julgar. Quando a pessoa crê e ora, né? Ela pode atingir. Eu não estou dizendo sobre isso, mas eu não concordo porque não está na Bíblia nesse sentido. O único que pode receber culto na Bíblia é quem? Deus. O próprio Jesus falou isso, né? Quando o diabo estava tentando ele, falei que ia encerrar, mas eu vou encerrar minha obra, tá? Para não atrapalhar os irmãos. Ele disse assim, na última tentação, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele. Falou com o diabo. Então não existe culto para a família. Isso aí é invenção do ser humano, né? Vai ter que vigiar com isso. O que as igrejas fazem, pastor? Falta disso aqui. É porque, às vezes, as igrejas, elas às vezes usam isso como estratégia, vamos ver o que as pessoas querem mais. Vigiar com isso. E nem sempre o que as pessoas querem mais é o que Deus quer. Às vezes o camarada vem para a campanha da família, né? E às vezes faz a campanha da família e depois vai embora. Porque o objetivo era a família. Quando é uma família perdida, né? Se coloca sobre os seus pés. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, abençoa com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, amado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, no encorajamento do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus. Agora eu estou vendo, eu não tinha visto, eu estou olhando para ver se esse grito não é do caso do lado, está infantil. Aí eu olhei que pequenininha, eu estou observando o final aqui, ó. É irmã do Gelson, a Kelly. A Kelly? Como é que a igreja vai abençoar a Kelly? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Esta igreja é para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá, irmãzinha Kelly? Bem? Amém, Jesus. Irmãos, o culto está encerrado. E a paz de Deus que vai estar do seu lado. Nós terminamos o culto. Deus abençoe em nome de Jesus. Te abençoe. Continue abençoando.